Glória a Deus, bom dia, a paz do Senhor. Lilian, o que iremos fazer hoje? Hoje nós iremos fazer o que o Pai nos ensinou. Então temos uma aprendizagem, não é só ter o conhecimento, não é só ter essa aprendizagem, mas praticá-la. E a cada dia que tivermos o hábito de praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, então teremos resultados que glorificam o nome de Deus. Hoje em dia estamos sobre muitas batalhas e aflições e muitos medos sobre a questão emocional. Mas a palavra de Deus, Deus, na verdade, sempre, eu não sei se você está com essa percepção, eu não sei se você tem esse entendimento na sua mente, mas agora vai cair por terra esse medo que nós estamos tendo diante das emoções. Por quê? Porque Deus sempre lidou com as emoções do seu povo. Então, Josafá estava com medo. Daniel triste diante das visões, enfrentando ali conflitos internos por causa das visões. Agar, aflita e triste no deserto. O filho de Agar chorando. Então, o sistema da carne que o próprio Deus criou, ele sabe lidar com esse sistema. Então, por que estamos com medo? Se nós praticarmos a palavra de Deus, de sermos dirigidos por ela, como assim? Qual a situação que você está vivendo hoje? O exército estava com medo. Elias também teve medo. Josafá também teve medo. Agar estava triste. Davi também viveu tristezas. Mas veja, algo que nós observamos que em todas as situações que trazem estresse, aflição na mente, ativam o nosso sistema carnal, o nosso cérebro, o sistema das emoções, Deus faz uma intervenção com aqueles que o buscam para saber como lidar com a situação. Então você tem esse hábito? Que conflito você está enfrentando hoje? Com quem você foi falar primeiro? Com quem você foi falar primeiro? A quem você deu conhecimento deste problema? Porque a palavra de Deus nos fala para que nós tenhamos a promessa da paz que excede todo o entendimento e que vai proteger, guardar a nossa mente e o nosso coração. Qual é a direção dessa palavra? É que eu e você devem levar a Deus, ao conhecimento dele, essas preocupações. Você fez essa ação? A mulher de Sunamita, ela trouxe pra gente essa aprendizagem. Ela trouxe pra gente o equilíbrio emocional, ou seja, você aquieta as suas emoções. E eu estou aprendendo isso, então isso é possível. Porque eu já fui alguém como você que se entrega às emoções, que chora demasiadamente, que vive os sentimentos profundamente. Até que eu entendi que aquilo nada cooperava na situação. Só roubava a minha saúde, só me fazia não enxergar uma solução. Mas quando eu aprendi a ter o hábito de estar neste lugar, aonde Deus aquieta as minhas emoções, aonde não adianta eu usar das emoções e dos sentimentos para querer conseguir o favor de Deus. Então, quando eu estava numa batalha muito intensa, eu orava ao Senhor. Este lar não é um lar que o Senhor quer. Não é um lar bom para o desenvolvimento psicológico dos meus filhos. Mas eu não tenho força.
Eu preciso da tua ajuda, porque eu sei que tu só queres o meu bem e o bem dos meus filhos. Eu sei que o Senhor não formou esse ser humano dessa maneira. Essa é a identidade que o diabo quer dar. Então, eu conversava com Deus que aquelas obras não vinham dele, mas que só ele poderia destruir essas obras. Não foi capacidade humana minha, não foi habilidade humana minha, não. Foi a intervenção de Deus que expulsou os inimigos da terra. Tudo aquilo que era contrário à saúde da minha família, do desenvolvimento dos meus filhos. Então, está alinhado em algum coração de Deus? Está. Então, eu não orei os sentimentos e as emoções. Eu aprendi a orar a palavra. A trazer a palavra para a oração. Porque eu comecei a perceber na palavra de Deus, veja o quanto que Jó sofreu. E quando Deus chega para falar com ele não disse assim, ó Jó, é porque o inimigo, sabe, veio lá falar comigo. Não, ele não falou isso. Ele também não disse nada para Noemi. Então eu aprendi que uma vida com Deus é uma vida de confiança. E que quando coisas mais vier, coisas que não vão ressuscitar, coisas que decretam o fim de um ciclo, de uma escolha na vida, eu tenho que aceitar. Porque se eu não aceitar e me entregar ao desespero, ao lamento, e não me deixar ser consolada pelo Espírito Santo, porque Jacó fez isso. E eu não estou criticando ele porque eu já tive nesse lugar. Mas por causa do testemunho dele, eu comecei a decidir a querer viver, já que eu estava viva. Mas a viver com um propósito. Então você sabe por que não pecar contra Deus? O que tem no seu interno de convencimento? Eu, Lilian, Marinho, não quero pecar contra Deus? Por quê? Porque quando eu peco contra Deus, eu estou obedecendo tudo o que o diabo quer. Tudo o que ele quer. Desobediência às orientações de Deus. Que nós venhamos zombar, desprezar, rejeitar a fala, a aprendizagem, a orientação de Deus. E eu não quero ser um instrumento de Satanás. Eu quero ser um instrumento usado por Jesus. Então, já que eu estou viva, que seja para muitos viverem junto comigo, no nome de Jesus. Não porque eu tenho força, eu sou habilidosa, mas porque em mim está alguém que está aqui para realizar a vontade de Deus, que é o Espírito Santo. E eu quero me colocar em subordinação a este guia. Eu quero e desejo me colocar em subordinação total, como os profetas que eu vejo na palavra de Deus, que não tinham problemas em entregar a verdade a quem estava no pecado, a quem insistia em viver uma vida perversa, uma vida que prejudica a vida de seres humanos. Eles não tinham problema com status, eles não tinham problemas com autoridades e com cargos. Se Deus mandou falar, eles falavam, mesmo que eles colocassem a vida em risco. E esse lugar de verdade não é soberba gospel, é um lugar realmente orientado. Quando Deus te diz que querem matar você. Veja como Maria e José e o seu filho Jesus, quanto tempo eles não foram ao templo, enquanto eles estavam no esconderijo do Egito? Então, se você não pode ir ao templo, porque Deus te deu uma direção, porque o ambiente ao qual Ele está te levando para falar a palavra de Deus, mas aí a gente fica com soberba gospel, isso é soberba. Aonde o próprio Filho de Deus, legítimo e único, aonde o projeto que Maria e José carregavam vinha de Deus. Então por que eles não disseram, ninguém vai matar o meu filho, que o meu filho é o Filho de Deus? Deus, mata aí esse que está perseguindo teu filho. Por que Deus mandou se esconder? Por que Deus escondeu Elias? Então eu estou aprendendo ao estudar a palavra, porque foi o que Daniel fez. Ele começou a buscar entendimento, ele começou a buscar direção, ele começou a buscar entender toda a situação.
e somos dirigidos a estar neste lugar. Então nós hoje vamos praticar as palavras de Deus. O que você quer? O que tem na sua mente? Que tipo de vida você quer ter? E assim, você vai caminhar em cima dessa aprendizagem. Se o seu coração deseja a Deus, isso aqui é Ravi, ó. Meu filho. Acabar de acordar. Laura, Manuela. E ainda tem... Vem cá. Ainda tem... Você vai ver? Tem Cádiz. Não. Ainda tem Derek. Vamos continuar, então. Lá em Salmos, capítulo 1, diz assim: olha quem Deus abençoa. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, que seguem suas orientações, que se colocam nesse lugar de escuta, de aprendizagem, de meditação. E obedecer é praticar o que se é ensinado, o que se é falado. E muito vai alegrar o seu coração essa mensagem. Eu não sou melhor do que você. Ainda há muito para eu chegar. Mas eu já cheguei até aqui. Sou chamada para falar as palavras de Deus. Ele que escolheu, Ele que quis. Ele até me curou essa semana, sabe? Porque eu carregava uma culpa muito grande. Porque eu era uma jovem muito entregue. Mas eu fui violentada, né? Psicologicamente pelo reino das trevas, um plano mau. Mas Deus podia ter me protegido. Mas em todo aquele plano, Ele estava preservando a minha vida. Claro que não tira a minha responsabilidade, mesmo eu sendo uma adolescente, sem ter entendimento de nada, de ter feito uma escolha. Mas aquela escolha errada, claro que teve ações humanas que cooperaram para aquela minha escolha. Enfim. Então, eu carregava uma culpa muito grande. E Ele me mostrou essa semana que eu era uma adolescente diferente das outras pessoas. Ao conversar com um adolescente que disse: não, eu não quero saber de Deus, porque eu não quero ser hipócrita, era do sexo masculino, que não queria ser uma pessoa falsa e que queria ficar na igreja pecando, enfim. E eu nunca fui uma adolescente assim. Eu sempre fui alguém que buscava conhecer Jesus, que queria muito Ele. Tinha um nível de entrega muito grande na adolescência, não para aparecer, mas não tinha o hábito de ler a palavra, praticar a palavra. Eu tinha meu ventre totalmente fechado. Não é isso? Então, houve sim uma responsabilidade pela minha escolha, mas Deus me mostrou, porque eu achava que todo mundo era assim. Ele fez durante toda a minha vida. Você me buscou, você quis me conhecer, você estava nesse lugar. Você se colocou num lugar de arrependimento, de abandono. E aprendi, já que eu não conhecia, foi muito importante para mim, porque por muitos anos eu não entendi, eu não queria mais viver, porque eu dizia para Deus: por que você deixou que isso acontecesse? Não é? Eu lamentava muito, eu sofria muito, porque eu perdi a liberdade. Que tipo de vida eu tinha e que depois eu não tinha mais? Eu vivia na igreja, entregue na obra, e assim eu não era de grupos, eu sempre fui muito... sempre tinha uma pessoa que eu confiava, mas eu vivia essa entrega muito individual. Não que eu me relacione mal com as pessoas, não, é o contrário. Eu me relaciono bem, mas hoje sou mais prudente. Não sou uma pessoa chata de estar junto, mas tem que ter prudência. E essa palavra de Salmos vem nos orientar sobre as pessoas, sobre os ambientes. Então, eu não tinha esse tipo de prudência, mas fui aprendendo ao estudar a palavra de Deus, a buscar, a ser orientados por outros que estavam muito mais à frente, ministérios consolidados, que também foram levantados pelo próprio Deus. Então, ali na adolescência, eu aprendi a temer a Deus, que é o mais importante. Você vê que Eva, ela perde ali o temor. Quando a serpente diz para ela: você não vai morrer, então ela perde ali o temor da palavra que Deus disse: se comer, vai morrer. Então, quando perdemos o temor, desprezamos, rejeitamos. Então, foi a primeira coisa que eu aprendi. E foi muito bom para mim, porque durante toda uma vida, enquanto eu não tinha o hábito
de ler a palavra, praticar a palavra e crer na palavra, o temor de Deus me fez não cair em outras armadilhas, por não conhecer as suas palavras. Então ele foi me dizendo depois, tudo isso foi para preservar a sua vida. Então eu perdi essa liberdade de uma entrega total, porque fui para Babilônia, e aí ele me fez entender que eu estava em cativeiro, e aí ele me fez me conhecer o Deus do quarto, o Deus do relacionamento, o Deus da prática da palavra, o Deus que a sua linguagem de amor é a obediência. Ele me fez entender que aquilo que me ensinaram sobre o Deus vingativo, que na verdade esse Deus que traz a desgraça, esse Deus que traz a dor, é para pessoas que insistentemente permanecem fazendo mal às pessoas. Não são pessoas que errou, que caiu, se arrependeu e abandonou, mas que continuam fazendo aquilo que é mal perante os olhos do Senhor. Então, se você não tem essa prática, você precisa. Porque você pode estar enganada agora de um Deus que as pessoas apresentam para você que não é verdadeiro. Então eu vivi essa dor por muitos anos. Eu não queria mais viver porque eu perdi este lugar. E eu achava que era impossível viver tudo novamente. Até que ele dizer para mim que José está vivo. Que não era como eu pensava. Não é isso? Mas vivi muitos tempos. E quando eu falo não querer viver, não é que eu não tinha atividade, não é que eu não trabalhava. Não, eu tinha uma filha, eu trabalhava. Mas internamente havia aquela frustração, aquela perda tão significativa. Porque na adolescência eu era muito completa em Deus e na sua presença. Não é? Mas qual era a minha prática? Ir para a igreja, ir para os congressos, viver aquela vida entrega total. Mas não tinha conhecimento da palavra de Deus. Não tinha o hábito da prática. Era apenas uma aprendizagem muito fraca. De não trair, de não ter fornicação, de não ter esses relacionamentos. Então isso era muito... a palavra de Deus é muito mais profunda na prática. Isso era algo que eu não praticava, mas existia mais. E esse mais eu não conhecia. Mas ele me ensinou e me fez conhecer. Então, a palavra de Deus vai dizer assim. Ele dirige. Então, quem é que Deus dirige e abençoa? Quem obedece a ele. Então, ele dirige e abençoa a vida, a maneira de viver daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. O fim dos maus são a desgraça e a morte. Alguém pode estar próximo a você agora com uma mentalidade aonde gera um espírito. Que tipo de espírito? Mentiroso, enganoso e vitimista. Então, que Deus te dê discernimento das mentes, porque não podemos andar pelas aparências. Porque Jesus nos preparou psicologicamente. Que pessoas que vão manifestar dons, que vão pregar a mensagem de Deus, têm uma vida mal. Então, como que você vai perceber e discernir se essa pessoa é alguém que obedece a Deus? Para não cair no engano. Então, o Espírito Santo diz para mim, ore, Linha. Olhe para o que os líderes, tanto os pais, como os pastores, como os profetas, no nome de Jesus, que o Espírito da revelação, que revelou a Pedro, que revelou ao profeta que estava com sua visão quase sem visão, mas que o próprio Deus revelou com a sua palavra, está mentindo, está disfarçado, está enganando, porque existe. Como que alguém pode chegar na minha frente e na sua, se nós temos o Espírito Santo de Deus e nos enganar? Então que o Espírito Santo de Deus nos encha de coragem para o confronto. Para que o Espírito Santo de Deus revele, começando por dentro da igreja, homens ou mulheres que têm feito violência psicológica e física, que têm atentado contra a vida de vulneráveis. Eu clamo em nome de Jesus pelo Espírito
da revelação, para que ele se manifeste, para que ele denuncie essas obras más e no nome de Jesus sejam destruídas. Para que se haja espírito de roubo, engano, mentira, escondido dentro da igreja, também seja manifesto. Espírito de morte, porque não tem lidado bem com a rejeição e o abandono, e tem procurado matar os irmãos, seja denunciado e destruído, no nome de Jesus. Espírito de Caim, seja denunciado, aleluia, e manifestado o espírito de Jezabel, que quer levar pessoas a outros ensinamentos e se subordinares a ensinamentos de Baal, da mentira, para levar o povo de Deus à prostituição e corrupção espiritual, que seja denunciado, manifestado pelo espírito da revelação de Deus em nosso meio. Foi o cachorro. Aleluia, glória a Deus. Que está aqui, embaixo dos meus pés. Mas é assim mesmo. O Senhor me chamou para falar as suas palavras e muitas vezes vem um monte de atrapalho assim, né? De situações adversas. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar. Espírito de Balaão. Espírito de Balaão, que seja destruído. A cobiça, a ganância. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Deus não mudou. E a graça e tudo que Jesus fez nos capacita a estarmos nesse lugar. Então veja, felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam, não se juntam, não se assentam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, qual é o hábito desse que é feliz? O hábito dele, a prática dele. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. E nessa lei eles meditam dia e noite. Então o que é que está na mente? É o problema? Não, o problema já fez Deus conhecer. O que está na mente é a lei, é a palavra de Deus. Então, guerreie com a sua mente quando ela trouxer pensamentos contrários. E verifique se esse de verdade é um pensamento de Deus ou é um pensamento maligno. É maus pensamentos. Por que, Lilian? Porque podem alterar a saúde da sua mente. Porque podem alterar a saúde do seu sistema carnal. Porque podem alterar, tirar a saúde da sua vida espiritual. A maneira como você pensa, o que corre na sua mente, o tipo de influência que você deixa guiar a sua mente. E o que você deve? Só existe um caminho, é ser orientado pelas palavras de Deus. Então, é uma busca que você tem que se colocar neste lugar. Neste lugar de busca, meditação e prazer. Mas se você não se coloca nesse lugar, como quer viver a bênção, o favor de Deus? Isaac não traz confusão. Ismael traz. Isaac não traz confusão. Aí a palavra de Deus continua. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus.
Eles são como a palha que o vento leva. Quando vem a tempestade, a casa deles cai, irmãos. Mas os edificados na rocha, essa casa cai não. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Apartai-vos de mim, afaste-se de mim, vai dizer Jesus. Vocês que só praticam o mal. Jesus vai dizer para esses: eu não conheço vocês. Então esses que Jesus não conhece, colocaram todo o seu prazer neste mundo. Não valorizaram a bênção que é o céu, que é a vida eterna. Porque lá é a vida eterna. Essa vida aqui tem um fim, tem uma data de encerramento. Mas a eterna, esses que só praticam o mal irão perder. Então, em Jó 1 fala que Jó era bom, honesto, temia a Deus. Então ele temia a Deus. O temor a Deus faz eu e você se afastar do mal. E procurava não fazer nada que fosse errado. Também nós temos a vida de outro, de Gênesis 6, a vida de Noé. Para você ver que é possível levarmos essa vida de orientação pelas palavras de Deus. Lá em Noé 6:8, mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Verso 9 e 10. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem, veja, Jó era um homem, um ser humano como eu e você. Mas eles são honestos, eles são bons e eles se afastam, se desviam do mal. Então, Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. E sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Noé vivia em comunhão com Deus. E em Gênesis 5, verso 23, vem nos falar: Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre, 24. Ele viveu sempre em comunhão com Deus. E um dia desapareceu, pois Deus o levou. E um dia desapareceu, por Deus o levou. E quando é que perdemos essa comunhão com Deus? Essa vivência com Deus? Essa vida com Deus? Quando não praticamos as suas palavras. Quando as ações pela qual nós decidimos fazer, essas ações orientadas pela desobediência, pelo desejo, pela vontade da carne, pela inveja, pela cobiça, que levam a obras a inveja, de querer matar o outro, porque o outro tem, o outro é aceito, o outro é abençoado. Mas esse pensamento de querer matar o outro, prejudicar o outro, isso é maligno, isso vem do diabo. Você está obedecendo ao espírito das trevas, porque ou você obedece ao reino do mentiroso, do enganoso, do insubmisso, do descontente, que não ficou contente com a posição que Deus deu, mas queria mais e queria estar acima, ou você é subordinado, é contente, é grato, aceita a vontade soberana de Deus. É por isso que eu tenho protegido o meu sistema. Como eu vou dizer para Deus: por que fazes dessa maneira? Quem sou eu? Então eu aceito. E eu estou buscando ter essa vida de confiar em Deus, mesmo quando algo é mal. Porque Ele sabe o que está fazendo.
o cenário pode estar querendo me levar a uma alteração mental, a um sofrimento psíquico, a uma paralisação pelas minhas emoções. Mas quando eu decido confiar em Deus, e se a tristeza é grande, eu vou buscar mais água viva. Eu vou buscar mais água viva, porque eu não posso desconfiar do caráter de alguém que não muda, que é verdadeiro e que diz: eu só quero o teu bem. Quem quer o teu mal é o diabo. Então não obedece a ele. Então o espírito da cobiça, de desejar a mulher do outro, de querer a casa do outro, de querer os bens do outro, que está lá nos 10 mandamentos. Então a cobiça levou Davi a matar, levou Davi a cometer adultério, a cobiça. Isso é alguém que praticou a palavra do Senhor? Não. Praticou a vontade da carne, o que a carne gerou, dopaminou a carne, e uma dopamina que Davi teve, momentânea, trouxe confusão para o seu reino. Seu filho Absalão se levantou contra ele. Sua filha sofreu violência psicológica e física. Como queremos ter a proteção de Deus se nós mesmos temos feito o mal? Mas eu tenho procurado ficar nesse lugar de obediência, porque as minhas ações vai trazer ou algo bom ou algo ruim. E pior, quando a minha ação é ruim, pessoas que não têm nada a ver podem ser afetadas por causa das minhas ações. Então, quando eu desobedeço a palavra de Deus, tenha certeza, você está realizando o desejo do diabo. Você está alimentando o reino das trevas. Essa é a verdade. Não tem outra. Não adianta eu tentar lhe enrolar psicologicamente dizendo que Deus vai te dar vitória se a sua vida é mal. Você pode estar aí cometendo vários tipos de maldade e achando que nada vai acontecer. É uma ilusão. É porque Deus, ele é tão bom, tão bom, tão bom, que ninguém vai chegar na presença dele e dizer assim: eu não tive tempo de me arrepender. Ninguém vai poder dizer isso. Pense aí uma pessoa mal, que ainda não morreu, tá viva nesse mundo ou vivo. Esta pessoa, vamos dizer, foi parar na prisão. É um ser humano com ações más. Deus, ele deu a vida do seu filho, ele nos amou. Ele ama o ser humano, mas odeia as práticas de pecado que contradiz a sua palavra, a sua orientação. Então esse ser humano que hoje foi parar na prisão, não morreu ainda, tem tempo de se arrepender. Porque quando morre, não tem como mais se arrepender. E arrependimento traz abandono das práticas, traz uma nova vida. E tudo isso começa numa mentalidade. Então eu não vou enrolar você psicologicamente. Se você pratica o mal, não é abençoado por Deus. Não é abençoado por Deus. Aí você diz: Lília, mas Potifar foi abençoado. Lília, Babilônia foi abençoada. Nabucodonosor foi abençoada. E eles não adoravam a Deus. Presta atenção. Deus pode abençoar alguém, quer dizer, a bênção que está sobre a vida de alguém, que Deus está preservando a vida. Quem foi parar na Babilônia, nas mãos de Nabucodonosor, Deus chamava Nabucodonosor do seu servo. Porque Deus queria preservar a vida daqueles que aceitaram o cativeiro. Então a Babilônia prospera, ou essa pessoa prospera, por quê? Porque Deus vai mandar alimento, vai mandar sapato, vai mandar moradia. Enquanto ele está tratando com o seu povo no cativeiro. Mas qual era a palavra que estava sobre a Babilônia? Que a Babilônia ia cair por causa da sua iniquidade, por causa da sua maldade. Então Potifar só estava prosperando por causa da presença de Deus com José. Então Deus estava preservando a vida de José. A aliança de Deus era com José, porque José carregava um plano e um propósito de Deus.
Então não se engane. Então a prosperidade da vida de José, a bênção e o favor que a vida de José carregava, trouxe favor, porque a presença de Deus, irmãos, ela é poderosa. Ela abre caminhos. Então não se engane. De Deus, a palavra de Deus diz que ninguém zomba. Ninguém zomba. Eu aprendi na palavra que a desgraça que veio sobre o povo, meu Deus, 23 anos diz a palavra, dizendo para aquele povo, abandone os maus caminhos. Deixem de roubar, deixem de se prostituir, deixem de cometer adultério, deixem de pensar só em si, ser egoísta. E hoje nós vivemos, tem essa doutrina que está entrando na igreja, de você pensar primeiro em si, de você não se anular, de viver essa vida carnal, de esquecer do social, de esquecer das viúvas, de esquecer dos órfãos, de esquecer dos estrangeiros. Quando um dia você também foi alimentado no Egito, quando um dia também foi alimentado na Babilônia, e hoje vive a prosperidade de Deus, mas vive só para o deleite carnal, para encher os depósitos. Somente, bobinho. Se Deus pedir a tua vida hoje, fica tudo nessa terra. E quando chegar lá, que riquezas você reservou no céu? Nabal era rico, bem sustentado, devia viver numa bela casa. Mas Deus feriu ele e morreu. Por quê? Porque não temia ao Senhor. Não temia ao Senhor. Era carnal. Não deu a Deus o que era de Deus. Então, se você tem roubado ofertas, tem roubado entrega, Deus vai lhe pedir contas. Tudo que você tem, eu tenho, vem de Deus. Nada é nosso. Somos seres humanos que podíamos não ter capacidade alguma, nem de fala, nem de nada. Mas Ele é tão gracioso, tão misericordioso, que nos abençoa com inteligência, com sabedoria, com discernimento que vem do seu Espírito Santo de Deus. Então, se você não entregou a vida para Cristo, tome essa decisão em nome de Jesus. E saia debaixo da maldição de não ser orientado pelas palavras de Deus, mas de estar atraindo para a sua vida, para a sua casa, para a vida dos seus filhos, a dor, o sofrimento, de não ter essa proteção espiritual. Porque se o diabo bater na sua porta, você pode ter a conta mais gordurosa do mundo. Não tem poder contra o diabo. Não tem poder. Não te sustenta no dia mau. Deus falava sobre isso. O ouro não vai fazer nada por eles. A prata também não. As conexões do Egito também não. Por quê? Porque perderam a proteção de Deus. E aí o inimigo invade. E saiba de uma coisa, o diabo não tem pena de você. Se ele tiver a autorização para invadir, você fica sem força física, força emocional, força psicológica. Você fica terrivelmente em uma terra desolada, devastada, porque ele não brinca. E você pode estar brincando, ficando na terra dele, como Sansão, que deitou a sua cabeça no colo de Dalila. Mas a intenção de Dalila era, Dalila estava de conversa com os filisteus, e Sansão foi levantado para destruir os filisteus, mas Sansão estava com a sua cabeça no colo de Dalila. E Dalila foi usada para roubar a sua força física. E ele foi parar nas mãos dos zombadores, por causa da sua imprudência e tolice. Não faça acordo com o diabo, porque o diabo não tem pena de você. Ele invade, ele destrói e ainda fica rindo quando você tá lá,
numa miséria de vida, porque abandonou o seu Deus, aquele que quer o seu bem, aquele que quer fazer você prosperar, aquele que quer trazer saúde para você, saúde para sua família. Então persevere nesse lugar. Por quê? Porque a tentativa do diabo é nos tirar da presença, é roubar a nossa fé em Jesus, é destruir o temor que temos na nossa mente para com Deus. Então ele usa as situações. Tu não é filha de Deus? Por que tu tá passando por isso? Tu não é filho de Deus? Por que estás passando por isso? Para que você desça da cruz, para que você desobedeça, para que você saia da posição. E então ele vai te dilacerar. Ou você acha que se Jesus descesse na cruz, aqueles que estavam sendo usados pelo diabo não iam concluir o plano da morte? É a carne que quer fazer você fugir. Porque o espírito, ele está pronto. Quem fez o exército fugir? A carne, o medo, irmãos. Ativadores externos, ativando a carne e a carne fazendo fugir. Jezabel era uma voz, ele não estava na frente de Elias. Mas o medo, quando subordinados a ele, a carne, nós fugimos. Mas a palavra de Deus levantou Elias. A palavra de Deus levanta eu e você. Então você tem que ter palavras de Deus dentro de você, para o dia mau, para o dia que você dorme, para o dia que você não tem controle, mas acontece na minha vida e na sua. Assim nos diz o Senhor. Então, quem é que Deus vai abençoar? Quem obedece a sua palavra. Tem o seu favor. Tem o seu favor. Tem o seu favor. Isso. Tem a sua direção e ele os abençoa. Por quê? Porque a vida daqueles que lhe obedecem é essas pessoas. Então, se você não está nesse lugar de obediência, está vivo, está viva, Deus nos traz essa palavra, porque eu também não sabia, mas me coloquei neste lugar. Eu observei na palavra que os sentimentos não é o motivador do coração de Deus. Quantas vezes eu chorei os sentimentos? Quantas vezes eu chorei os sentimentos e as emoções? Mas porque eu queria a intervenção dele, então eu aprendi a orar com a ajuda do Espírito Santo, para não achar que eu sou a melhor. Não, ajuda do Espírito. Eu pedi, me ajuda a orar. Me ajuda a orar. Me ajuda a interceder. Peça o quê? O que você quer? Eu quero que expulse os demônios da minha filha. Eu quero que a minha filha seja curada porque está doente. Então você tem que dizer o que você quer. Não, eu quero saúde no meu lar, para o desenvolvimento psicológico dos meus filhos, para o desenvolvimento de mim como ser humano. Porque eu tô vendo que o diabo está com as mesmas obras. Ele roubou a saúde da minha infância, ele roubou a saúde na minha adolescência e agora ele quer se manifestar no meu atual para roubar a minha saúde, roubar dos meus filhos, roubar do meu marido. E aí você manifesta as obras reconhecendo, não vem de Deus, vem do diabo. E ele tem que ser expulso, ele foi expulso. Imagine da tua casa. Agora ele só obedece o nome de Jesus Cristo. Então você pode fazer a melhor adoração em louvor, mas tem uma vida errada e quer que o diabo saia de sua casa. Você quer que o espírito da imoralidade saia da vida da sua filha. Quando você é porta de imoralidade, de fornicação, que autoridade? Você entendeu essa palavra agora que o Espírito Santo trouxe? Você abre porta para ficar de relacionamentos em relacionamentos. Ou está em um relacionamento que não tem aliança. Fornicação. Aí você já está vendo que a sua filha ou o seu filho está indo pelo mesmo caminho que você foi um dia. Você discerne os mesmos espíritos. E fica aí arengando, discutindo com o filho para não ir por essa vida. Aonde a porta, quem vai fechar primeiro é você. É você que vai fechar a porta para esse espírito. Então que Deus te dê coragem nessa situação em que oriente. Porque se esse homem não quer uma aliança com você, você está abrindo porta para Satanás na sua vida e na vida de quem você ama.
mas quando você decidir fechar a porta. Eu me lembro que no meu casamento eu não tinha condições, mas tinha aquele pensamento, né? Tô esperando vir todos os recursos para fazer o casamento dos meus sonhos. Mas aí quando eu decidi obedecer a palavra de Deus, eu fui lá no cartório com meu marido, a gente marcou a data sem nada. Eu ia obedecer a palavra de Deus, que era firmar essa aliança no cartório. Mesmo que não era o casamento que eu queria que tivesse festa, bababababá. Então eu marquei, depois que eu marquei a data, e o pastor disse que o pastor deu a igreja, eu ganhei o salão, e foi vindo coisas, veja. Mas eu dei um passo de fé e obediência. Eu decidi na minha mente, eu vou abrir mão da festa, eu vou obedecer. Eu vou apenas casar no civil e de repente ir almoçar em algum lugar. Mas eu vou obedecer. Eu vou me colocar nesse lugar de obediência. Então, o Espírito Santo foi me dando discernimento para as portas que eu tinha que fechar, que era aberto na minha vida. Porque você quer que os demônios saiam da vida do outro, quando às vezes o demônio está dentro de você também. Ele tem acesso à sua vida. Ele está com você. E que autoridade você tem que comprar os seus filhos para os demônios sair se ele tem acesso à sua vida? Se você reproduz tudo o que ele quer também. Então, que o Senhor não traz essa palavra por um acaso. Para que você tenha discernimento, se coloque nessa posição de humilhação, de buscar o Senhor e de Ele te dirigir nessa situação. E se você está disposta ou disposto a obedecer a Deus, a sua orientação, a sua palavra, em colocar a palavra dele em primeiro lugar, e não ao desejo da carne, de ter um relacionamento onde não há aliança. E quem sabe, se com esse posicionamento, essa pessoa finalmente decide a ter uma aliança com você, não é? Mas que o Senhor te dirija nessa situação. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.